Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar o vídeo. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai trabalhar o livro Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Não vai ser, eu já adianto que não vai ser um vídeo voltado para a questão histórica, como eu venho trabalhado o rumo desse canal, e nem com um livro muito esmiuçado, assim, dando muitos detalhes, porque é um livro bem extenso, então vai ter muita coisa que eu não vou mencionar, tipo assim, 90% do livro eu não vou mencionar. Então, assim, não tem como, possível. Eu vou colocar aqui algumas coisinhas, alguns pontos que eu achei importante, que eu achei legal, seja em relação ao autor, seja em relação ao livro, ou seja algumas questões históricas ali que o livro acaba trazendo, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então, vocês já sabem que o Gabriel Garcia Marques é uma pessoa assim que eu admiro muito. Tem um vídeo aqui no canal já que é 100 anos de solidão, o livro 100 anos de solidão, né? Lá tem muito spoiler, lá fala sobre muita coisa, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou tentar deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. E esse é o terceiro livro do Gabriel que eu leio. Eu já li também um que eu não vou mencionar aqui porque eu tenho medo que o YouTube acabe barrando, que ele tem um nomezinho diferente aí no seu título. Mas enfim, eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, ele é excelente. Ele, inclusive, foi responsável por esse boom, né, latino-americano no final dos anos 1960, assim como os outros autores, porque a gente vê aí uma questão, assim, de a Europa sempre predominando em questão acadêmica, em questão de livros, em questão de tudo, né? A gente vê essa superioridade europeia em vários quesitos, então a gente percebe que o Gabriel é muito importante nisso, porque ele traz uma visão para a América Latina, né? Ele mostra a América Latina para o mundo, né? Com as suas obras, com as suas reflexões, enfim. Então, esse livro, gente, específico, né? Ele foi publicado em 1985, ele se passa entre os fins do século XIX e o início do XX, numa cidade caribenha, tá? É um romance inspirado aí nas angústias, nas dificuldades, nas tristezas do primeiro amor, né? Naquele sofrimento do primeiro amor, também na vida pessoal e na vida dos pais do Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu esse livro quando ele já tinha aí seus 50 e poucos anos, cerca de 57 anos, então ele já tem aí uma experiência, seja nessa questão dos livros em si, mas na questão da própria vida, né, gente? Porque para trazer essa obra, quem leu ou quem vai ler vai saber o que eu estou falando. É um livro, assim, que ele trabalha muito essa questão da realidade mesmo da vida, né? Dessa questão. É um livro, né, de romance, mas não é um livro de um romance, de um amor, não é um livro de amor, na verdade, mas não é um livro romântico, desse amor romântico, né? Ele traz a realidade escrachada, misturado com morte, misturado com tudo que há de mais feio no universo. Enfim, é uma coisa, assim, bem doida esse livro, assim, é difícil descrever ele. Diferente do 100 Anos de Solidão, não é um realismo fantástico. Então, Gabriel, a gente pensa em Gabriel, a gente já pensa em realismo fantástico, mas o 100 Anos de Solidão, ou mais o Amor dos Tempos do Cólera, não se trata de um realismo fantástico, né? E ele vai se tratar, o livro em si, o que vai ser? Um amor proibido, né? Um amor proibido de dois jovens que vai perdurar por seus 50 e poucos anos. O livro em si, ele vai se concentrar em três personagens principais, podemos assim dizer, que será a Fermina Daza, Florentina Ariza e o Juvenal Urbino, tá? O livro, ele começa de uma forma meio confusa, assim, até eu fiquei meio perdida quando eu comecei a ler. Ele começa já falando sobre um fotógrafo, esse fotógrafo morre, tem em seu velório desse fotógrafo uma morte meio polêmica, uma questão meio que de suicídio, uma coisa assim, uma questão meio polêmica na cidade. Quem fica responsável por organizar a questão do velório e tudo mais é o Juvenal Urbino. Ele é um médico muito renomado na cidade, ele acaba pesquisando questões sobre o cólera, ele ajuda muito nessa questão sanitária da cidade, evitando possíveis doenças também. Então, ele acaba organizando essa questão do velório, ajudando ali, auxiliando. E eu não lembro, gente, direito ao certo, que tal, né? Agora eu vou esquecer, mas faz horas, faz muito tempo que eu li esse livro e eu não tinha a intenção de vir falar sobre ele no YouTube. Então, assim, eu não li grifando ele, eu tô só lendo, falando sobre o que eu lembro mesmo de cabeça. Se eu não me engano, são horas depois
da morte do fotógrafo, que o Juvenal vai lá, investiga, vê o que foi a morte e tal. E acaba que o próprio Juvenal morre também, não da mesma forma do fotógrafo, mas de um jeito muito irônico. Vocês vão ver se vocês assistirem o filme, que é muito parecido com o livro, ou se vocês lerem o livro. É uma forma muito irônica, ele acaba morrendo. E durante o seu velório, né, ele está sendo velado em sua casa. Ele era casado com a Fermina Daza, um dos personagens principais aí, né? E a Fermina Daza, né, estava organizando seu velório na casa dos dois, né, que já tinham filhos e tudo mais, já eram pessoas de idade. E durante esse velório surge o Florentino Ariza, um dos outros personagens que eu citei para vocês, né, um desses três. E simplesmente, né, durante esse velório, temos o trecho do livro. Mas antes que pudesse lhe agradecer a visita, ele pôs o chapéu em cima do coração, trêmulo e digno, e arrebentou o abscesso que tinha sido o sustento de sua vida. E disse: Fermina, eu esperei esta ocasião durante mais de meio século para lhe repetir uma vez mais o juramento de minha fidelidade eterna e meu amor para sempre. Simplesmente ele chega, né, o Florentino para Fermina, que está ali velando o seu marido, e se declara para ela, né? Mais uma vez sim, né? Porque a partir disso a gente tem o início, que eu digo, do livro em si, porque ele começa os flashbacks, digamos assim, do que foi a história desses dois, né? E o porquê que ele aparece no velório, né? Pra se declarar pra essa mulher. Então, assim, a Fermina, ela, incrédula, assustada, ela acaba, né, falando várias coisas, né, xingando ele, tirando ele dentro da casa, porque ele simplesmente não respeitou, né, a morte do marido dela e nem aquele momento sensível que ela estava passando, né, gente? Então ele inicia uma espécie de flashback, né, que vem trazendo ali como que se desenvolveu essa história até chegar nesse ponto, né, que eles já são pessoas de idade, que o Juvenal morre, né, e tudo mais, que o Florentino vai atrás da Fermina. Então, assim, voltando anos atrás, 50 e poucos anos atrás, nós temos aí jovenzinhos, uma pré-adolescente, podemos dizer, e um mocinho um pouquinho mais velho, temos a Fermina Daza e o Florentino Ariza. O Florentino, ele era cerca de 5 anos mais velho que a Fermina. Eles acabam se conhecendo, eles ficam trocando cartas várias vezes com o auxílio da tia escolástica da Fermina. E eles ficam muito tempo trocando cartas mesmo. É todo aquele romancezinho de época, né? Aquela questãozinha assim de conversas e tudo mais, sem muito contato. O Florentino, ele se declara pra ela e tudo mais. Ele é muito romântico assim com ela, muito chega a ser. Porque ele é muito romântico com ela. Nossa, ele faz cartas enormes assim. E aí tem toda essa questão, toda essa conversa entre eles, né? E aí acaba que o pai da Fermina, ele descobre, né, que eles estão trocando cartas e ele acaba chamando o Florentino para ter uma conversa. Lembrando, gente, que o Florentino simplesmente não era uma pessoa socialmente reconhecida, ele não tinha bens nem nada, ele era uma pessoa consideravelmente pobre, então o pai dela fica revoltadíssimo, né, e numa conversa com ele, ele fala, né, que ele tá travando, né, o caminho deles. Não, eu trouxe a minha filha pra cá pra fazer ela trouxe ela pra cá pra gente fazer um casamento bom pra ela, né, pra ela ter um futuro próspero e tudo mais, e você tá simplesmente estragando com tudo, então você simplesmente sai da nossa vida, né, e ele chega ao ponto de ter que ameaçar o Florentino, e ele mostra uma arma pro Florentino, e nisso, uma situação de novo, Florentino Ariza sentiu as tripas se encherem de uma espuma fria, mas sua voz não tremeu, porque também ele se sentiu iluminado pelo Espírito Santo. Deu tiro, disse, com a mão no peito. Não há maior glória do que morrer por amor. Gente, é coisa assim, o cara é apaixonadíssimo mesmo. O amor da vida dele é a Fermina e não tem nada no mundo que vai impedir ele de amar a Fermina e querer a Fermina pro resto da vida,
né? Então, o pai da Fermina vê que não tem o que fazer, então ele acaba levando a Fermina aí pra uma casa de alguns parentes lá, pra eles ficarem um tempo, eles ficam um tempão, e nesse tempão, a Fermina continua trocando carta com o Florentino, eles ficam conversando sobre o seu casamento, que eles vão ter e tudo mais, escondido do pai, obviamente, né? E aí acaba que, após algum tempo, a Fermina retorna para essa cidade, né, caribenha, e simplesmente um dia, de uma forma assim, aleatória, nada combinado, a Fermina acaba encontrando com o Florentino numa feira normal, assim, nos lugares assim que vendiam comidas e tudo mais. Ela acaba se encontrando com o Florentino, de cara a cara com ele, e ela simplesmente olha para ele e vê que nada a ver, né? Ela fala, né, que não tem sentido, isso não tem nada assim, nada a ver isso que a gente tá fazendo, né? Vamos seguir nossa vida, na vida que segue, né? E que não, nada a ver que ele era feio, que, sabe, que nada a ver mesmo. E aí simplesmente pra ela assim ali acabou, né? Pra ela realmente acabou. Mas pra ele, gente, foi assim uma questão muito complicada. No livro, do filme a gente vê, no livro a gente vê o sofrimento dele, é um sofrimento assim, é uma coisa assim, sabe, devastadora, assim, devastadora mesmo, a ponto que ele chega a passar mal, assim, ele vomita, ele fica com os sintomas do cólera. E aí que chega essa questão, né, dessa relação do cólera, né, do nome do livro, né, Amor nos Tempos do Cólera, porque nós também estamos enfrentando nesta cidade caribenha, nesta região, na verdade, né, o cólera em si, né, a doença, a cólera. E muitas pessoas estão morrendo, tem toda uma questão de corpos em putrefação, é cheiro de morte, tem guerras civis, gente, tem muita coisa acontecendo, é a pura realidade da vida acontecendo junto com esse amor, né? Junto com esse romance. O Gabriel, ele traz essa realidade pra gente, né? Ele não traz esse romancezinho bonitinho, mascaradinho, ele traz uma coisa suja mesmo, uma coisa fétida. Ele traz a realidade nua e crua pra gente, né? Ele gosta de trabalhar dessa forma. E aí, simplesmente, o Florentino ele fica com esses sintomas da cólera, né? E a mãe dele fala: Você está com a cólera, né? E tudo mais. E ele fala: Não, não é cólera, mãe, é amor, né? Então ele diz que ele está sofrendo por amor. Então, acaba, gente, que a Fermina fica com alguns sintomas parecidos com a cólera. E um médico chamado Juvenal Urbino vai até a casa dela, né, ver ela e fazer uma consulta com ela. E eles acabam conversando e tudo mais, mas isso depois de muito tempo, gente, ela bem orgulhosinha, assim, e demora um tempinho ali, eles acabam casando os dois, acabam ficando juntos. Isso pro Florentino foi o fim do mundo, gente, foi, meu Deus, a partir do momento que ele descobre, assim, que os dois estão casados, assim, ele fica só esperando a morte do Juvenal para ele poder ir atrás da Firmina. Ele vive assim pensando na morte do Juvenal para ir atrás da Firmina. Esse é o resumo da vida do Florentino, gente. É uma tristeza. Enquanto isso, né, o Florentino ele trabalha numa empresa com o tio, porque ele não tinha pai, né? O pai dele já tinha falecido. E ele trabalhava numa empresa como telégrafo pro seu tio. Anos depois ele vai herdar essa empresa do tio dele, ele acaba ficando rico, né? E ao longo da sua vida, gente, ele fica com muitas mulheres, muitas mulheres, mas ele dizia muitas vezes ainda, afirmando que a sua fidelidade, o seu amor mesmo estava guardado para sua amada Fermina, Fermina Daça. Ele sofre, né, gente? Ele sofre e fica toda a vida inteira dele, como eu falei, esperando pela morte do Juvenal Urbino. E a Firmina vive uma vida normal de casada, gente, uma vida bem pacata, na verdade, bem normal de casada. Enquanto isso, né, o Florentino acaba ficando com mulheres, indo e vindo com essas mulheres. Então, nós temos em que anos depois, né, de fato, o Juvenal morre, né, como eu falei lá no iniciozinho, ele acaba morrendo de uma forma bem inusitada, e acaba que o Florentino vai atrás da Fermina, né, para tentar, né, reatar esse amor. Gente, 50 e poucos anos depois, né, então, assim,
Nós temos uma situação bem complicada. Agora, a partir de agora, tem mais spoilers, assim. Eu já acho que tudo isso aqui já foi muito spoiler, mas tem uns spoilerzinhos mais pesadinhos, digamos assim. Então, após essa situação no velório, né, tem toda uma briga ali, uma discussão entre eles, mas o Florentino, ele não desiste, ele continua insistindo, ele manda cartas pra Fermina, e tem todo, gente, a gente precisa compreender que é, tipo assim, início dos anos 1900, tem todo um tabu, né, a mulher acabou de ficar viúva, né, não tem como ela simplesmente sair e ficar conversando, assim, com os homens e tudo mais, ficar trocando cartas, coisas normais do dia de hoje, por exemplo. Só o simples fato dela manter essa troca de cartas, né, com o Florentino, tem uma filha dela que fica revoltadíssima, né? Tem toda uma polêmica na sua casa por causa dessa situação, né? Porque ela tem que respeitar, né? Tem toda essa questão do machismo também, né? Obviamente. É, então tem toda uma problemática, mas tem uma questão também que a Fermina sempre foi bem orgulhosa, tanto é aquela questão do Juvenal também, ela demorou um tempão pra, tipo, vamos casar assim, sabe? Ela só abre o olho meio que, digamos que quando a prima dela tava quase pegando ele, aí ela, tipo, não, vou ter que ficar com ele, porque senão minha prima vai ficar com ele. E aí, tipo, sabe, só quando tá sabe, quando tá apertando pra ela que ela decide fazer alguma coisa. Então, eles acabam, né, ficando juntos, eles acabam conversando, pessoalmente, inclusive, tendo alguns encontros durante a tarde, já velhos, né, gente, ali com 70 e poucos anos, se eu não me engano, e tem toda uma questão que eu achei muito incrível, assim, achei muito legal, é a questão de quebrar o tabu, da questão da velhice, do amor, do envolvimento, do sexo, de tudo que envolve essa questão da velhice, sabe? Que a gente, sabe aquela coisa assim que uma espécie de tentativa de naturalização dessas questões, sabe? Então, assim, eu achei simplesmente incrível. Tem também essa questão do casamento, do próprio casamento, né? A Fermina, durante essas conversas com o Florentino, ela fala, né, daquilo que ela esperava de fato quando se casou e o que ela de fato viveu, né? Então, será que eu fui feliz de verdade? Ela fala, né? Será que eu tive uma felicidade de fato, né? Será que eu fui feliz? Tem toda uma problemática, assim, que eu achei muito, muito incrível. Coisas da vida, né? Coisas da vida, reflexões, questões da própria vida mesmo. Então, nós temos, né, ao longo do livro, como eu disse, essa questão da morte, das guerras civis, né? O Gabriel, ele tem essa característica de trazer nas obras dele essas certas críticas sociais, né? Assim como no 100 Anos da Solidão, ele traz, por exemplo, a questão das greves, ele trouxe a chegada das companhias estrangeiras de bananas, as greves dos trabalhadores, massacres das bananeiras, as lutas partidárias, a corrupção, a política, tem várias coisas envolvendo 100 Anos da Solidão. Questões históricas tem diversas, né? Eu falei no vídeo que eu trouxe no canal aquela vez pra vocês. Que eu vou tentar deixar o linkzinho ali pra vocês, né? Então, além de tudo isso, gente, a gente também tem umas questões meio chatinhas, umas questões polêmicas, assim. Por exemplo, tem a questão do Florentino, que ele acaba se envolvendo com uma adolescente, ele já com seus mais de 60 anos se envolvendo com uma adolescente. Essa adolescente se apaixona por ele quando ele simplesmente resolve ficar com a Fermina, né, lá, mais velho já, né? Ela se mata, né? Essa adolescente se mata. Então tem toda essa questão também. Tem polêmica, gente. É polêmica esse livro. Então, assim, no final, né? Finalzinho mesmo do livro, os dois ficam juntos, né? Eles vão até uma viagem de barco, né? Tem essa questão que eu já citei aqui, que tem o sexo, tem toda uma quebra de tabu sobre o sexo na velhice, do corpo, né? E ela fala, né, que a vergonha que ela tem de se expor, de ficar nua na frente dele, né? Ele já também, já com seus problemas, né, da própria idade. Tudo isso, assim, eu achei muito incrível, gente. Achei muito legal essa questão de trazer essa realidade, assim, pro livro, assim, sabe? A realidade do amor, a realidade da própria vida. Então, além de... Temos, então, para encerrar, assim, é um livro longo, gente, sabe? Eu já vi que tá muito, muito longo, eu não vou falar, não vou me prolongar muito mais, não.
É um livro muito longo, deixa eu te falar muitas coisas aqui, mas é um livro que eu acho que vale a pena ler. Se você gosta de Gabriel Garcia, você vai gostar. Mas antes de qualquer coisa, com certeza eu indico ler 100 Anos de Solidão. Mas também digo uma coisa que, quando eu fui ler esse livro aqui, eu fiquei, tipo, criando uma expectativa muito grande, porque 100 Anos de Solidão é o livro que eu mais amo na vida, é o meu livro preferido. Então, eu criei uma expectativa, eu criei. Não foi, eu não atendeu a expectativa que eu criei, assim, é um livro incrível. Mas como a gente tá tão acostumado com 100 anos de ser uma coisa, assim, fenomenal, que não nada supera, sabe? Nada supera. Então você sempre esperando que aquilo supere 100 anos, mas nada vai superar 100 anos de solidão. Então, o livro ele tem um conjunto de amor, ciúme, perseguição, morte, guerra, perversão, ambição, além do erótico, do desejo, da morte, da velhice. Então, a gente vê essa questão que o Gabriel tem, ele vê a beleza nas coisas cotidianas, nas coisas normais, nas coisas reais da nossa vida, né? Nas coisas do dia a dia, né? Que é a vida, de fato. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não vejo a hora de trazer o próximo vídeo, que acho que vai ser A Venda dos Esposos, finalmente, né? Eu já li, tá lá, tá tudo anotado o roteiro, mas quem diz que sai aqui pro canal, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.